Quem quer falar é o professor Linhares. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reações inorgânicas, tá certo, meninos? Bom, para a gente poder iniciar nesses conceitos de reações químicas, né, conceitos de reações inorgânicas, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que são os fenômenos, né, e entender um pouquinho sobre como é que se acontece um fenômeno químico. Os fenômenos podem ser classificados em químicos, né, ou físicos. Químicos, quando eles produzem substâncias, e físicos, quando não produzem substâncias, como eles não alteram a matéria. Tá certo? Então, o procedimento, quando ele é chamado de fenômeno químico, é quando ele vai ter uma modificação da matéria. Eu estou recriando a matéria, eu estou criando uma matéria nova. E físico é quando eu não altero a matéria, tá certo? Os fenômenos químicos damos o nome de reações químicas, né? Aí a gente vai dar um exemplo aqui de um fenômeno químico como o caso do gelo derretendo, tá certo? Então esse é um fenômeno físico, porque eu não mudei a matéria, que é a água, só transformei o estado físico onde ela se encontrava. Já um fenômeno químico, a gente tem, por exemplo, a combustão, né? Uma vela aqui queimando. Este é um fenômeno químico, tá certo? As reações químicas, também chamadas de transformações químicas ou fenômenos químicos, estão presentes em nosso cotidiano, né? Como, por exemplo, o exemplo da pipoca, tá certo? O milho da pipoca, onde ela estoura, né? E transforma a pipoca que a gente come, é uma transformação química. Aqui a gente tem um exemplo de uma lareira, né? Imagina para ir para o Ceará, né? As nossas fogueiras, né? Na época de quadrilha, então a gente está queimando a matéria, né? Queimando a madeira. E temos aqui um exemplo, né, de um cientista trabalhando, né, onde ele vai alterar aqui, ó, a mudança da cor de uma substância. Tá certo? Então, esses são transformações químicas ou fenômenos químicos, não é certo? Quando substituindo o nome das substâncias por essas fórmulas, por suas fórmulas, e as palavras por símbolos, obtemos a chamada equação química. Então, em uma reação química, a gente pode trabalhar os conceitos enquanto quantificação, enquanto matéria, e quando a gente for escrever, a gente vai colocar aqui, ó, os reagentes e o produto obtido, tá certo? Sendo os reagentes, por exemplo, aqui o carbono, né? O átomo de carbono, representado aqui por C, mais, né, dois átomos de oxigênio, as bolinhas aqui representadas por O, né? E quando esses dois reagentes eles interagem entre si, ele forma um produto que é o óxido de carbono, né? O dióxido de carbono, na verdade. É CO2, tá fazendo só um Czinho aqui, tá certo? Falando só um erro de imagem, tá bom? E enquanto equação balanceada, né, a gente vê aqui um exemplo de uma balança, a gente tem aqui os dois exemplos, né, das quantidades dos reagentes e dos produtos de forma igualitária. As equações químicas possuem fórmulas e coeficientes para mostrar os aspectos quantitativos e quantitativos da matéria, né, da reação, por exemplo. Aqui eu vou ter a fórmula, por exemplo, como está representado, né, apresentando os coeficientes, este aqui é o métrico, né, as substâncias representadas aqui dessa forma, tá certo? Lembrando que esses dois primeiros, né, o que está certo são os reagentes e pode dar certo é o produto formado. No caso, tem o hidrogênio e o oxigênio formando a molécula da água. Agora, quando a gente vai trabalhar, né, esses tipos de reações enquanto calor, a gente tem dois tipos que são chamadas reações exotérmicas e reações endotérmicas. Exotérmica, né, são reações onde eu vou produzir calor, ou seja, para que a reação aconteça, né, eles vão interagir as substâncias em si e vão produzir calor. Como exemplo está aqui, né? Carbono mais oxigênio, formar o dióxido de carbono mais calor. Já eu vou ter reações chamadas endotérmicas, onde eu preciso de calor para que a reação aconteça, né? Como eu tenho aqui, ó, o carbonato de cálcio, para que ele quebre, né, e forme o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono, eu vou precisar de calor para a reação poder interagir e formar. Né? Agora vamos analisar as reações enquanto a complexidade das substâncias envolvidas. Né? E aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Então, vamos lá. Nas reações inorgânicas, a gente trabalha com 4 tipos. Tá? A reação de adição ou síntese, né? Análise e decomposição. Vamos ter a deslocamento ou simples troca. E vamos ter a dupla troca. Tá certo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com os dois primeiros, adição e análise. Bom, a primeiro exemplo aqui que a gente traz, né, reação de síntese ou adição. A reação de síntese e adição são aquelas que apresentam dois ou mais reagentes dando origem a um produto. Tá? Como exemplo aqui em questão, ó, a substância A mais a substância B vai formar a substância AB. Então, normalmente, na reação de adição, eu vou estar adicionando os reagentes para formar apenas um único produto. Tá certo? Como exemplo aqui, o óxido de cálcio mais água forma, né, o Ca
OH2, tá certo? O nitrogênio mais a água que ia formando a amônia, tá certo? Então, a reação de síntese e adição é quando eu vou sintetizar, né? Eu vou adicionar, eu vou unir os meus reagentes e formar apenas um produto. Observação: todos os reagentes foram substituídos, todas as substâncias reagentes foram substituídos simples à síntese total. E se tiver pelo menos uma substância composta, a chamada de síntese parcial, tá certo? Então só ter cuidado porque a gente tem a síntese total e a síntese parcial, tá certo? Todos os reagentes foram substituir substâncias simples, a reação é chamada de síntese total. E quando eu tenho apenas já a presença, né, de um composto, eu vou ter parcial, certo? A gente traz aqui o exemplo. Quando as substâncias são simples, né, eu vou ter uma síntese total. Já quando eu tenho substâncias compostas presentes, eu vou ter uma síntese parcial. Vamos para a reação de análise ou decomposição. Na reação de análise ou decomposição, né, eu vou ter aquelas onde apresentam um único reagente dando origem a dois ou mais produtos, tá certo? Então aqui eu tenho a substância AB e eu vou quebrar a molécula AB, tá certo? Que é onde eu vou produzir os reagentes A e B. Tá? É o inverso da reação de análise, né? Tá certo? Então, onde eu vou estar juntando os dois, aqui eu vou estar separando. E aqui eu tenho a molécula da água, onde eu vou quebrar a molécula da água e formar o hidrogênio e o oxigênio. O carbonato de cálcio, né, o CaCO3, vou quebrar a molécula e vou formar aqui ó, o óxido de cálcio, CaO, mais o dióxido de carbono, que é o CO2. Tá certo? Então, ó, análise ou decomposição. Tá certo? Estou analisando a reação, estou decompondo ela, estou quebrando ela. Tá certo? Observação: todas as reações de decomposição ocorrem somente sob a influência de algumas fórmulas de energia, como calor, luz e eletricidade. Então, aqui atenção, tá certo? Eu vou ter aqui as reações, né, por nomes. As reações de análise podem receber nomes particulares de acordo com o agente que causa a reação. Observação, né? Para que essas reações aconteçam, eu vou ter que ter fatores externos para influenciar o processo de quebra da ligação. Então, quando eu tenho a adição de calor, por exemplo, na reação, para que ela possa acontecer a análise, eu posso acontecer essa quebra, essa decomposição, eu vou chamar de pirólise. Quando eu tenho a adição da luz, eu vou chamar de fotólise. Quando eu tenho, né, a ação de corrente elétrica, eu vou ter aqui ó, eletrólise. E quando eu vou ter a ação da água, eu vou ter a hidrólise. Tá certo, Clarinha? Bom, a gente termina por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau e muito obrigado.